Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. É, senhores, esse foi uma das recentes falas do nosso presidente. O nosso canal não tem foco ideológico, né? Eu não gosto de trazer pautas, de política, de esquerda ou direita, mas hoje o vídeo vai ser em relação a por que os preços, né, das coisas estão subindo, né? O que seria a inflação, que é exatamente o nome que nós damos para esse aumento, né, dos preços, e vou trazer aqui como isso influencia também nos seus investimentos. E o foco do canal é investir, ok? Lembrando, não apoio nem discordo de ninguém. Aqui a minha opinião ainda não vai ser revelada, né? Talvez futuramente eu fale mais sobre a minha pessoa, mas agora a gente vai falar, né, de uma forma mais imparcial, tá bom? Fala pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Falando um pouquinho baixo porque já são meia-noite, mas enfim, deu vontade de gravar vídeo, então tô aqui a milhão fazendo. E bom, como eu já botei no início do vídeo aí, né, a gente vai falar sobre inflação hoje. O foco é inflação, tá? Não é Lula nem nada disso. Vou falar sobre o conceito de inflação e impactos. E claro que eu vou usar como base a situação de hoje, né, do Brasil. E claro, contextualizar também com a fala do Lula, né, mas não focando nele, tá? Eu quero deixar isso claro. Claro que eu vou deixar de thumb alguma coisa do tipo para chamar a atenção, mas o foco do vídeo não é política. A gente vai falar sobre geopolítica, mas a gente não quer defender nenhum tipo de lado, tá? É um debate, é polêmica, a gente sabe como isso mexe com as pessoas, muita gente realmente às vezes fica com raiva, enfim, então o foco não é esse, tá? Então, sem mais delongas, vamos entender a inflação aí, vamos entender como pode influenciar nos seus investimentos, no seu dinheiro, porque esse é o foco do canal, beleza? Fica com o vídeo. Vamos começar com a definição de inflação, tá? A inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. E por que eu coloco essa parte que fala que o dinheiro perde valor, sendo que R$ 1 na sua mão é sempre R$ 1? E aí a gente vem pro próximo slide aqui, ó. Que isso, tá maluco? Sequência de inflação e poder de compra. Na prática, tá? Supondo que um preço tá, enfim, né? Não tá esse preço, mas enfim, o preço inicial de um pão é R$ 1, tá? E aí esse preço ele aumenta por alguns fatores que eu já vou esclarecer, mas ele sofreu um processo inflacionário. Só que aí é calculado, né, a taxa de inflação em cima desse preço, né, 10%, enfim. E quando comparado com o aumento de salários e etc, né, eles não acompanham. Ou seja, o seu R$ 1 que comprava um pão não compra mais. Então você agora compra menos pães. Você perdeu o poder de compra. É essa sequência. E se você quiser, você pode colocar nessa sequência o que você quiser, tá? Seja uma casa, seja academia, qualquer coisa, tá? Você perde poder de compra, porque as coisas ficam mais caras e seu salário ou sua renda, ela não corrige, né? Ela não se ajusta pela inflação, ela se mantém a mesma. Só que às vezes o seu salário ele pode até aumentar. Existe esses casos, o salário mínimo aumentar, por exemplo. Só que o preço das coisas ficou ainda mais caro. Então não foi proporcional, entendeu? Então você acaba perdendo dinheiro da mesma forma. Por isso que alguns investimentos que rendem, né, conforme a inflação e rendem às vezes, né, 10%, 11%, se tornam atrativos, né, para as pessoas gostam de investir nisso. Só que quando você está ligado à inflação ou acompanha a inflação, você sofre esse risco de continuar perdendo para ela, porque pode ser que a inflação ela suba mais, né, do que o seu investimento rende, entende? Você vai continuar perdendo poder de compra. Então, eu tenho mais dinheiro em mãos, mas o quanto que isso compra? Né? Essa é a pergunta. Eu tenho muito, mas quanto que isso compra? Né? Num processo que a inflação ela está muito alta, né? Muito dinheiro pode não corresponder mais àquela quantia. Por exemplo, 1 milhão no passado vale muito mais do que 1 milhão hoje por causa do processo de inflação que a gente sofreu aí durante esses últimos anos.
Fala pessoal, estou aqui em outro dia. Na verdade eu só fui dormir mesmo, porque era meia-noite naquela hora, então não estranhei se a voz mudou, tá? E agora, né, continuando o vídeo, a gente vai entender os 4 tipos de inflação, né? Na verdade todos são inflação, ok? A gente só divide as causas, né? Do porquê aquele aumento de preço ocorreu, ou enfim, tá? Vamos começar pela inflação de demanda. E na verdade é muito você entender da oferta e da procura, né? Oferta e demanda, enfim, como você preferir falar. Quando tem muita gente comprando algo e tem pouca oferta daquele tipo de produto, o preço dele tende a subir. Como por exemplo o Bitcoin, tá? O processo de aumento do preço do Bitcoin é muito isso também. Então a gente chama isso de inflação de demanda. Segundo, a gente pode falar sobre a inflação de custos, que é quando o custo de produção sobe e as empresas repassam isso para os preços. Elas precisam repassar esse aumento no custo da produção para o preço, né, que vende o produto, ou enfim, fornece aquele tipo de serviço. Então, por exemplo, se o preço do petróleo sobe porque o dólar subiu ou a gente perdeu poder de compra, ou enfim, os combustíveis eles ficam mais caros. E aí o transporte também fica mais caro. E aí no final, tudo vai encarecer, inclusive o que você compra, entende? E isso é o que está acontecendo muito no Brasil também, mas eu vou falar sobre o processo de inflação no Brasil e falar o que está acontecendo hoje em base em notícias. Vai ser a próxima parte do vídeo, tá? A inflação inicial é quando as pessoas já esperam que o preço das coisas irão subir. Então, muitos contratos, como aluguéis, planos de saúde, são reajustados com base em índices inflacionários, criando esse efeito contínuo de crescimento, entende? Por exemplo, a gente tem o IGPM, que é conhecido como inflação do aluguel, porque ele serve de base para reajustes, né, de contratos imobiliários, né, aluguéis, né? Já o IPCA, aluguéis não, pode ser qualquer tipo de contrato imobiliário, perdão. Já o IPCA, ele vai medir o custo de vida das famílias, daquela cesta básica, que é medida pelo IBGE. Você pode colocar aí na internet, mas eu vou colocar um print aí para vocês. E vai influenciar correções salariais e outros tipos de serviços também. E finalmente a inflação monetária, que eu acho que não é uma das principais causas, mas ela existe, é quando tem dinheiro demais circulando na economia. E se não tiver um aumento equivalente na produção de bens e serviços, não tiver um lastro, entende? Não tiver aquela riqueza correspondente, as pessoas vão perder esse poder. Aquele dinheiro ele vale menos, entende? Então se o governo ele começasse a imprimir dinheiro sem controle, o poder de compra ele cairia, porque teria mais dinheiro disputando os mesmos produtos, entende? Então, e a gente pode dividir a inflação em 4 e entender diferentes causas para que ela aconteça. E aqui, se você estiver interessado, coloquei alguns tipos de índices que estão focados aí na inflação. Seja o IPCA, que é focado mais na média do custo de vida das famílias, o IGPM, que até coloquei um símbolo aqui de rent, né, de aluguel, o NPC, focado mais para famílias de baixa renda, e etc. Você pode procurar aí esses índices na internet, fica à vontade. Mas eu acho que não tem necessidade. O principal que você precisa entender quando a gente fala de investimento, etc., é o IPCA com certeza. Senhores, cabe a gente agora entender por que, né, que está acontecendo esse aumento dos preços, enfim, aqui no Brasil. O que está acontecendo, né? Se você foi ao mercado, né, acho que todo mundo já percebeu que os alimentos estão mais caros. Mas por que a gente pode ver esses preços subindo, né? O que está acontecendo? Primeiramente, é importante pontuar os fatores climáticos, como secas e enchentes, que estão prejudicando a produção agrícola, reduzindo a oferta. E como eu falei, as pessoas elas continuam comprando. Então isso reduz a oferta e o preço pode aumentar conforme o print que eu vou botar aí na tela. Tudo que eu for falando eu vou botando no print, então recomendo você olhar para a tela agora, tá? Além disso, o dólar alto ele encarece fertilizantes e insumos importados. Tudo que se importa provavelmente é em dólar. Então quando a gente perde quando a gente tem um dólar mais caro, quando o real passa a valer menos, vamos dizer assim, isso também vai impactar a importação e, consequentemente, vai impactar os custos, né, da produção. Além disso,
falando sobre o dólar e o real desvalorizado vai encarecer tudo, porque o real está perdendo valor frente ao dólar, correto? Então, combustíveis, eletrônicos, insumos industriais, tudo isso é mais caro, porque a gente depende de importação. Nós somos um país muito baseado em importar. Então, um real fraco faz os custos aumentarem e as empresas vão repassar, como eu falei, isso para os preços. Já expliquei isso aí. Além disso, conta de luz e custos de energia. Todo mundo reparou que a conta de luz ela aumentou. O Brasil, primeiramente, ele enfrentou uma crise hídrica. E aí, quando os reservatórios eles ficam abaixo do que deveriam estar, o país ele precisa usar termoelétricas e isso fica mais caro. Isso vai ser um tópico de vídeo, tá? Falar sobre geração de energia no Brasil. Então, as tarifas de energia vão aumentar e isso também vai encarecer tudo, desde a produção industrial até o que chega no mercado, até a sua conta de luz mesmo. O Banco Central também subiu os juros, porque para tentar controlar a inflação, o Banco Central subiu a taxa Selic para 13,25%. Então, empréstimos, financiamentos ficam mais caros, o que reduz o consumo, é uma medida para controlar a inflação. Se tem menos gente procurando, vai equilibrar esse gráfico de oferta e demanda, para justamente segurar os preços e tentar desacelerar a economia. Mas isso vai impactar a empresa, vai impactar todo mundo que depende desse tipo de serviço, enfim. E além disso, as expectativas do mercado e a dívida pública. O mercado ele também sempre vai olhar para as contas do governo. Então, se tem muita incerteza, se ninguém sabe o que vai acontecer, os preços eles vão reagir independente. O Banco Central recentemente alertou sobre expectativas inflacionárias desancoradas. Ou seja, se as pessoas acham que a inflação vai continuar subindo, empresas já vão reajustar os seus preços por antecipação, entende? Além disso, o Brasil deve aumentar a dívida pública para até 8,5 trilhões. E grande parte dela está atrelada sim à Selic. Ou seja, quanto mais alto os juros, mais caro fica para o governo pagar essa dívida. E aí, enfim, aqui eu coloquei um simples esquema falando, resumindo tudo que eu falei aqui, tá? Então é muito importante que você olhe para a tela agora, tá? Dê uma lida. Isso aqui vai esclarecer muita coisa e você vai conseguir explicar para sua avó, por exemplo, por que o azeite está caro. Pessoal, último tópicozinho do vídeo, né? Fora a conclusão, obviamente. E lembrando, não é uma recomendação e nada disso aqui é uma regra. Você tem que fazer, é só assim que você vai ganhar dinheiro ou só assim que você vai investir. Não é assim que funciona. Investimentos você pode sempre diversificar, tá? E não necessariamente, por exemplo, porque os juros estão altos, a renda variável se torna horrível, mas quando você pega ali, tecnicamente falando, entende? É assim que a gente entende, ok? Então é importante porque eu vou trazendo conhecimento para vocês. Renda fixa, juros altos geralmente correspondem a retornos maiores. E isso já expliquei no vídeo de renda fixa, então não vou falar sobre como influencia, enfim, você já entendeu lá, tá? Então, se você já investe em renda fixa, a alta da Selic ela é uma boa notícia, tá? Então, títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCs, LCAs também vão pagar juros mais altos. O IPCA+, também pode ser uma boa opção, já que protege contra a inflação, né, como eu já falei, e ainda paga um juro real, mas sempre cuidado, porque se os juros começarem a cair no futuro, quem comprou títulos para longo prazo pode perder oportunidades de realocar o dinheiro em taxas novas, tá? Então, é só um risco que você tem, o único risco, entre aspas, que você tem na renda fixa, é não aproveitar oportunidades melhores, entende? Mas ninguém prevê o futuro, né? Então é meio difícil realmente prever isso aqui. Seguindo logo direto, vamos falar de renda variável. Não ficou claro aqui, mas eu falei sobre custos de crédito, retirada de investimentos, impacto no varejo. Não estranhe que esses gráficos eles são parecidos, porque eu estou fazendo todos eles no mesmo aplicativo, no IA. Inclusive eu posso fazer depois um vídeo explicando sobre algumas IAs interessantes, tá? Na renda variável, a bolsa ela sofre, entre aspas, com juros altos. Por quê? Porque empresas que dependem de crédito vão ficar mais pressionadas, pois o custo do dinheiro, o custo desse empréstimo ele vai subir.
O consumo também ele tende a diminuir, como eu já expliquei, e vai impactar varejistas e setores ligados à economia interna. Isso que é importante quando você começa a investir em ações, analisar empresas perenes, o famoso BEST, que eu já vou falar sobre isso em próximos vídeos, ou eu, Soares, tá? E é muito importante que você veja esse grupo de ações para que você não fique sofrendo aí com essa volatilidade, entende? E investidores estrangeiros também tendem a tirar dinheiro do Brasil se eles não confiarem na nossa política, como eu já mencionei nesse próprio vídeo. Mas o ao contrário também pode acontecer. Se os juros caírem, empresas podem voltar a crescer e atrair investimentos. Setores como tecnologia e varejo tendem a se recuperar primeiro, mas isso não é uma regra. E vale sempre olhar para boas oportunidades em empresas sólidas e bem geridas. Isso aí é para qualquer momento. A inflação pode estar 1000% ou 0%. Você sempre tem que olhar para uma empresa boa, né? E finalizando esse tópico, em criptomoedas, como o canal também tem uma certa parte voltada para cripto, no longo prazo, moedas como o Bitcoin são vistas como reserva de valor, tá? Não é renda passiva, é mais você reservar um valor, ter uma riqueza. Em vez de, por exemplo, ter uma riqueza em imóveis, você ter uma riqueza em satoshi, por exemplo. Então, moedas como o Bitcoin, no longo prazo, são vistas como reserva de valor, protegendo contra a inflação, já expliquei por quê, e a desvalorização do real, eu também já expliquei isso no vídeo de cripto, então você tem que assistir. No curto prazo, criptos podem sim sofrer com juros altos, já que investidores vão buscar ativos mais seguros, mas isso é no curto prazo. Tudo no curto prazo geralmente é mais arriscado. E a confiança na economia global e no dólar também vai sempre influenciar o mercado cripto. Tá? Aí uma parte mais geopolítica, uma parte de um presidente falar alguma coisa sobre criptomoedas, mas isso aí é assunto mais para playlist de cripto. Mas os juros ele pode ter alguma coisa a ver. No fim das contas, o cenário atual traz várias opções, né, como toda hora tem, né, desafios quando você começa a investir, mas o importante é você investir no que você acredita, tá? É o que eu falo para meus amigos, enfim, você tem que comprar um ativo ou comprar um título que você acredita. Se você acredita naquilo, se você dorme e tá bem com aquilo, esse é o melhor investimento, tá bom? Mas isso não é uma recomendação de compra ou venda de ativos ou de nenhum tipo de investimento. E acabou. Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só colocar na descrição. Pense sempre em investir porque é uma forma de se proteger contra a inflação, tá? Sendo criptomoedas ou sendo uma renda fixa ou renda variável, tá? Não dependa dos outros, não dependa do governo, por exemplo, para ganhar dinheiro, para ter dinheiro ou para se aposentar. Tá? Cria sua própria aposentadoria, cria sua própria riqueza, tá? Isso, além de ser bonito, além de ser honesto, é uma boa forma de fugir de coisas ruins, né? Por uma condição ruim de vida, enfim, né? Garantir uma boa qualidade de vida pro seu eu do futuro, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado, se inscreva, deixa o like e valeu, até o próximo vídeo.